Então, iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, nós estamos estudando o livro A Gênese, capítulo 16, as predições segundo o Espiritismo, a teoria da presciência, a partir do item número 6. Nós começamos na semana passada, e conforme nós conversamos, esse capítulo ele traz para nós, deixa eu pegar aqui rapidamente, deixa eu ver aqui só nosso índice. Ele traz para nós aqui 3 partes. A teoria da presciência, capítulo 16, as predições do Evangelho, capítulo 17, e depois os tempos são chegados, o capítulo 18. E isso porque nós estudamos então a primeira parte, que é a Gênese propriamente dita, a segunda parte, os milagres de Jesus, os milagres do Evangelho, que nós chegamos a estudar, e agora a gente vai então para as predições. Só que antes de entrarmos nas predições, que são as passagens em que Jesus mostra para nós o futuro, que esperava aquele povo, Kardec então trouxe para nós uma explicação mais técnica sobre o que é a predição, que significa dizer antes de acontecer, a presciência, conhecimento antecipado, a previsão, uma visão antecipada, e dentre outros fenômenos que falam para nós sobre essa visão antecipada daquilo que o futuro vai apresentar. No último item que nós lemos, o último parágrafo, Kardec diz assim que o dom da predição não é mais sobrenatural do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se fundamenta nas propriedades da alma e nas leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível que o Espiritismo fez conhecer. Mas como admitir a existência de um mundo invisível se não admitimos a existência da alma, ou se a admitimos sem individualidade após a morte? O incrédulo que nega a presciência é coerente com ele mesmo. Resta saber se ele mesmo é coerente com a lei natural. E essa lei natural, como a gente já estudou, trata de questões que movem e coordenam todos os eventos que se desenrolam no universo, seja no universo material ou no universo imaterial. Esse já um pouco mais complicado de ser aceito exatamente pelo fato de que não pode ser visto, não pode ser examinado, não pode ser provado. Então Kardec, quando escreveu esse capítulo, ele procurava inicialmente trazer uma explicação lógica e racional da forma como esse fenômeno se realiza, para depois entender exatamente o significado de tudo aquilo que Jesus trouxe como passagem, como ensinamento. Isso porque, conforme conversamos na semana passada, o trabalho de Kardec era exatamente fazer com que tudo aquilo que fugia ao entendimento das leis que regem o mundo material, a falta desse conhecimento não desmerecesse a importância dos ensinamentos de Jesus, porque acaba tendo um efeito colateral bastante perigoso. Eu não acredito nos fenômenos que são descritos, portanto, aquela personagem responsável pela realização desses fenômenos e todas as instruções que foram transmitidas também perdem o mesmo valor. Então Kardec precisava explicar de que forma que os milagres aconteciam, de que forma que essas predições aconteciam, para que pudéssemos valorizar o ensinamento que foi trazido por aquele espírito, daquela envergadura toda. André colocou aí: o conhecimento naquela época era tão restrito se comparado ao que sabemos hoje. Mas nós temos um problema também, André, que naquela época, intelectualmente, havia
uma compreensão bastante limitada. Hoje, embora nós tenhamos uma compreensão mais abrangente, a forma como as religiões dominaram a mente das pessoas acabaram trazendo um outro tipo de limitação. Então todo mundo com escolaridade, todo mundo com informação, o nosso mundo hoje nos proporciona uma facilidade muito grande pela conquista do conhecimento, mas como nós temos religiões grandes que são dominantes em grande parte do nosso mundo, né, no mundo todo, de um modo geral, elas acabam impondo os seus dogmas, os seus valores, não permitindo que aquele conhecimento que foi adquirido seja utilizado para a compreensão desses fenômenos. Então nós pegamos, por exemplo, né, as duas principais religiões do mundo hoje, o islamismo e a religião católica, e podemos colocar depois também o hinduísmo, podemos colocar as religiões evangélicas, né, que estão ali junto com o catolicismo, no cristianismo. Elas simplesmente dizem que o mundo espiritual não pode ser entendido do modo como ele se apresenta. Os milagres acontecem por uma quebra de leis, as predições também são o resultado de uma presença divina fora do normal. Então, quando você apresenta uma explicação técnica, a crença dessas religiões acabam impedindo uma compreensão. Então nós temos indivíduos que frequentam religiões que são portadores de doutorado, de mestrado, de graus de pós-graduação bastante avançado. Mas aí você diz assim, você acredita que você pode reencarnar? Ele vai dizer, não, porque a minha religião diz que eu não pode, diz que isso não acontece. Não utilizou aquele conhecimento que ele tem para pelo menos analisar a questão. Ele simplesmente diz que não pode, porque a religião disse que não pode. Mas e se eu explicar com relação aos milagres, que o milagre não é nenhuma quebra de lei? Ele vai dizer, é sim, porque foi Deus na terra que fez tal coisa, porque a minha religião disse isso. Então, embora no passado nós tivéssemos uma limitação intelectual, no presente nós temos uma limitação dogmática, que as religiões acabaram conquistando, e são poucos aqueles que conseguiram expandir a sua visão além simplesmente de uma crença, mas analisar para buscar esse entendimento. Então cada época traz ali o seu empecilho, o seu problema. Mas hoje nós temos, felizmente, a doutrina espírita, que acabou se tornando porta-voz do mundo espiritual, trazendo essas explicações, que mesmo que não tenha conquistado grandes espaços, apesar do crescimento que ela demonstrou nesses últimos anos, né, mais de um século e meio, que a doutrina está presente, ela começa a influenciar as pessoas para pelo menos avaliarem a possibilidade. Então eu posso não convencer as pessoas de que forma que acontece uma reencarnação, de que forma que acontece um fenômeno mediúnico, de que forma que no mundo espiritual os espíritos se desenvolvem, mas pelo fato de eu levantar a possibilidade de trazer consequências, de trazer os fenômenos de uma forma mais clara, as pessoas começam pelo menos a prestar atenção. O tempo que vão levar para chegar a um entendimento mais profundo, aí cabe a cada um, mas pelo menos hoje se fala no assunto. Nós temos então, como a gente sempre conversa, né? Temos ali filmes, temos novelas, temos livros, temos histórias hoje que as pessoas comentam, pelo menos fazendo com que o assunto se faça presente. Na época de Kardec isso simplesmente não se falava, principalmente aqui no mundo ocidental. Você falar de reencarnação, você falar sobre mediunidade, era fogueira. Era excomunhão, era prisão, era sofrimento, constrangimento. Hoje não, hoje nos meios de comunicação nós falamos sobre isso. Então mesmo que as pessoas não se declarem ou não se considerem espíritas, pelo fato dela pensar, poxa, será que é verdade que existe reencarnação? Será que os espíritos podem mesmo fazer tal coisa? A pergunta por si só já é um avanço. Aceitar a resposta é um próximo passo que nós vamos esperar. Então, como Kardec coloca para nós aqui, no passado se negava por falta de conhecimento, hoje por uma questão de dogma.
E aqui no item número 6 agora, ele avança dizendo o seguinte: a teoria da presciência talvez não resolva de uma forma absoluta todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar, mas não se pode deixar de convir que ele estabelece o princípio fundamental desse fenômeno. Então, o conhecimento antecipado do futuro, que também é um fenômeno presente na história da humanidade, os profetas do Antigo Testamento, os oráculos, as sibilas, e dentre outros grupos que trabalhavam com essa visão do futuro, sendo consultados, desde a época do Egito, Grécia, entre os próprios hebreus e outras sociedades, como por exemplo os druidas. Então todos eles ali tinham aquelas histórias de que tinha alguém que era especial, dotado de uma capacidade especial, e que ocupava uma posição especial numa determinada sociedade, que falavam com os espíritos, falavam com os deuses, que falavam com eles, que tinham essa previsão, que eram consultados e tudo mais. Então Kardec traz essa teoria da presciência como uma explicação daquela ideia de que o espírito tem mais liberdade, tendo mais liberdade, tem maior facilidade para entender o mundo espiritual, que os espíritos vivem numa dimensão, naturalmente aqueles espíritos que são mais elevados, numa dimensão atemporal, imaterial. Então eles podem ver o futuro de um modo diferenciado, e o alcance dessa visão depende naturalmente da elevação desse espírito. E como nós conversamos, a gente pode até não entender como isso acontece, mas pelo fato de termos ali pelo menos uma possibilidade para nos ajudar nesse entendimento, já é uma grande evolução. Então, a nossa dificuldade, na verdade, de entender o mundo espiritual está exatamente na nossa própria limitação. Então, essa teoria da presciência que Kardec vem apresentando é para nós uma ajuda, pelo menos um princípio fundamental. Agora, entender os casos de modo mais abrangente não é possível porque a nossa própria condição não permite. Seria como se nós pegássemos dentro de um currículo escolar e víssemos ali quais são as matérias que aquela determinada série de estudos vai oferecer, como por exemplo uma criança no início do seu ciclo escolar. A sua grade, o conteúdo programático que ela tem que estudar, traz para ela aqueles ensinos que são os mais básicos, de matemática, de português, de conhecimentos gerais, de ciências. E de repente você pergunta, então me resolva essa questão que diz respeito a uma série mais avançada, um exercício de trigonometria. O próprio conteúdo que ela tem para estudar naquela série não traz essa informação, então ela não pode acessar isso. Não falamos de crianças superdotadas que conseguem resolver coisas que vão além da sua capacidade. Falamos de um mundo normal. Se ali está dizendo que você vai aprender conta de mais, de menos, de vezes e dividir, uma trigonometria não está encaixada nesse currículo. Então a nossa presença aqui no mundo material, vivendo nessa condição evolutiva, traz para nós uma quantidade de informações específicas para a nossa capacidade. Então nós podemos até aprender o máximo daquilo que é permitido para nós hoje. Só que existem situações, eventos e fenômenos que vão além da nossa capacidade, que nós teríamos que avançar para adentrar nesse novo universo. Então, assim, entender o conhecimento do futuro a partir da nossa visão, essa explicação para nós já é o início. Podemos entender aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mais próximo da nossa realidade. Fora disso, fica impossível. O próprio conhecimento sobre Deus, por exemplo. O que é Deus? Nosso entendimento mostra Deus com determinadas características e com determinada definição. A partir do momento em que nós evoluímos espiritualmente e, consequentemente, evoluímos também no nosso conhecimento no nosso desenvolvimento intelectual, nós veremos Deus com mais características e cada vez mais. E somente aqueles, certamente é assim, que se encontram com maior afinidade com o pensamento divino, no caso dos espíritos, não apenas espíritos puros,
mas espíritos puros de altíssima elevação. Porque quando nós falamos em espíritos puros, tem um detalhe interessante. Nós temos, por exemplo, só para fazer uma comparação, imaginando um estudante que se formou na universidade, fez os cursos de pós-graduação e conseguiu o seu doutorado. Depois ele avançou para um pós-doutorado, conquistou a sua livre docência, que é o máximo que o estudante pode chegar dentro daquela área de conhecimento. Se nós pegarmos vários livres docentes, dá a impressão de que todos eles têm o mesmo grau de conhecimento. O fato de terem alcançado aquela condição não significa que todos estão no mesmo nível. Muitas vezes um alcançou e vai além, só não vai mais porque não pode. Mas nós temos ali vários livres docentes. Pegamos o médico, vários médicos. Tem médico que sabe mais, tem médico que sabe menos. Então, no caso dos espíritos puros, alguns que estão chegando agora na condição de espíritos puros vão ombrear essa dimensão de pureza com espíritos que já estão assim há milhões de anos. Dá para entender a diferença? Um que está há milhões de anos já num grau de pureza e um que chegou agora num grau de pureza. Então, mesmo aqueles que estão num grau, nessa condição de espíritos puros, ainda assim ele traz as suas limitações. Porque a evolução é contínua. E nós não temos nem condições de imaginar onde isso acaba, se é que acaba. Será que nós encontraremos no universo um espírito que já está batendo na porta de Deus? É aquele que diz assim, eu sou o mais evoluído. A gente mal consegue ver o que está fora aqui da nossa janela. Imaginemos assim ver o que existe nos confins do universo durante toda a eternidade. Então por isso a gente tem assim, o nosso conhecimento ele vai avançando gradativamente e tentamos alcançar dentro daquilo que nós podemos, né? O Décio perguntou aqui, né? O que é denominado muito de presciência em nosso meio nada mais é do que a conclusão de uma realidade pela análise dos fatos lógicos. Nós conversamos sobre isso na quarta-feira passada, Décio, quando nós iniciamos esse capítulo, porque existe uma diferença entre você prever o futuro, em termos de revelação, em termos de uma visão realmente do que está por vir, mas a grande maioria das vezes é uma conclusão, não é simplesmente uma previsão. Cheguei até a trazer para vocês alguns exemplos, né, de que temos aqui alguns indivíduos que são dotados de certa sensibilidade, mas muitas vezes acabam manipulando a fé das pessoas. Eles então utilizam todo aquele aparato, todo aquele cenário místico para poder falar sobre a vida futura de tal pessoa. Essa pessoa chega dentro dessa consulta e começa a conversar com ele, passando uma série de informações. E aí então aquele outro indivíduo que é mais perspicaz, que é mais observador, que é mais ágil no raciocínio, ele vai trazer uma conclusão. Ele vai dizer tal coisa vai acontecer, simplesmente como um desdobramento natural dos fatos. Os espíritos a mesma coisa. Muitas vezes os espíritos trazem uma informação para nós pela capacidade analítica que eles têm de observar uma realidade. Então existe essa diferença, né? Mas não deixa de ser uma pré-visão. Nós podemos prever, para quem tem filho e está na escola, já dá para ter uma previsão de como vai ser o fim de ano dele, simplesmente analisando o boletim quando chega a cada trimestre, a cada bimestre. Chega o primeiro, você fala, já estou prevendo um fim de ano difícil. Ou então assim, já estou prevendo que as coisas serão simples. E não existe nenhuma genialidade nisso. É simplesmente conhecer o indivíduo, sua capacidade, sua disposição, sua dedicação. Pronto. Já sabemos o que nos espera no final do ano. No nosso país, nós estamos vendo aqui muitos indivíduos fazendo previsões de como serão os próximos meses em termos de economia, em termos de política, em termos de questões jurídicas. Estamos analisando os fatos. Então, quanto mais bem informado nós somos, maior é a nossa facilidade. Agora, tem aquelas informações que são realmente trazidas de uma forma inédita
prevendo o desdobramento daquilo que vai acontecer na vida de uma pessoa ou num determinado mundo. Pois é, então, dá para perceber fácil dessa. E ninguém aqui é gênio para prever as dificuldades que nós teremos em breve, ou que já estamos tendo, né? O Braço colocou lá em cima, né? Nunca consegui fechar minha opinião sobre essa inteligência universal. Brasil, nem vamos conseguir também. Estamos muito longe de entender a inteligência universal, a inteligência do universo. Quem somos nós para chegar próximo do que significa essa inteligência universal? A gente vai chutando mais ou menos, né? Como a gente sempre brinca, você pergunta para um espírito, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí ele impressiona, dá aquela arrumada na gravata e tal, faz aquela cara de Mona Lisa, assim, colocando a mão no queixo, de inteligência, né? E na verdade simplesmente é uma frase decorada que a gente não faz ideia do que significa. Inteligência suprema, será que nós conseguimos imaginar aquilo que é supremo no universo? Quem é o mais supremo? Qual é o mais supremo? Até onde vai o mais supremo? O Arnaldo colocou nessa capacidade analítica muitas vezes, é uma orientação que os pais dão para os filhos pela exigência de vida. Sim, tudo é uma questão de desenvolvimento de cada um de nós. Conquistando experiências, principalmente. Então, vamos lá, bom dia pessoal que chegou. Se não se pode explicar tudo, é pela dificuldade para o homem de se colocar sob o ponto de vista extraterrestre, por sua própria inferioridade, o seu pensamento incessantemente reconduzido à senda da vida material. É frequentemente impotente para se desprender do solo. Então, esse ponto de vista extraterrestre, naturalmente não falamos de alienígena, falamos de uma vida fora da matéria. E nós não conseguimos, porque nós estamos aqui agora encarnados, e quando pensamos, por exemplo, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a primeira ideia que nós temos é que Deus tem um formato humano. E não que nós somos essências imateriais. Nós trazemos Deus para nós, não nós nos elevamos para Deus. Então dificilmente nós vamos conseguir ter uma percepção realista do mundo espiritual com a nossa consciência tão presa ainda a essa realidade material que nós temos à nossa volta. Então, por sua própria inferioridade, o seu pensamento, que é incessantemente reconduzido à senda material. Por isso nos coloca que nós somos ainda impotentes para nos desprendermos do solo. E até mesmo desencarnados, lembremos disso. O fato do espírito estar desencarnado não significa que ele esteja desmaterializado. A desmaterialização significa ele não ter mais contato e não mais se sentir preso à realidade do mundo físico. O que dificilmente vai acontecer nesse nosso estágio ainda. O fato de sermos espíritos errantes e estarmos constantemente em contato com o mundo material, porque nós desencarnamos fisicamente, mas já começamos a planejar como será a nossa próxima encarnação. Com quem, onde, em que condições, quais são as nossas tendências, qual a intensidade da força instintiva sobre nós. Então nós estamos no mundo espiritual, mas já olhando para baixo. Nós estamos aqui embaixo, olhando para baixo, olhando para o chão, nessa realidade que nos envolve. Vamos para o mundo espiritual e continuamos olhando para baixo, só que agora fazendo planejamento. E quando o espírito já não tem necessidade de reencarnar aqui nesse mundo, ele vai reencarnar numa outra condição, ainda de materialidade, mas numa materialidade mais sutil. E somente quando ele chegar a dizer assim, eu não tenho mais necessidade de reencarnar, aí definitivamente ele vai olhar para cima. Nós olhamos para cima e continuamos para baixo, para cima e para baixo. E aí então vai alternando cada vez mais, quanto mais desmaterializado ele é, melhor vai ser a sua relação com essa realidade espiritual. Mas ele ainda continua preso ao mundo físico. Por isso dificilmente a gente vai conseguir entender esses mistérios, principalmente os mais profundos, que dizem respeito à realidade do mundo material.
A Neres colocou para nós, né? Nossa, então, quer dizer, quem diz ter o poder de orientar uma pessoa espiritualmente não é verdade. Não, não é isso, Neres, sabe por quê? Porque o fato de uma pessoa estar aqui no mundo físico não tira dela a sabedoria que ela tem, a experiência, a sensibilidade, adquirida através das experiências que ela viveu. Só que, de um modo geral, nós temos uma necessidade, em virtude da carência afetiva, das dificuldades que nós enfrentamos, de depositar toda a nossa confiança no indivíduo que está encarnado, que apesar da sua sabedoria, também tem falhas, também tem suas próprias limitações. Então imaginar que existe um profeta que é o suprassumo, que é o sábio absoluto, no mundo material como o nosso, o indivíduo encarnado como nós, que tem que pagar luz, tem que pagar conta, tem que resolver problema de família, dizer que ele tem a pureza absoluta de um conhecimento puro, na verdade é essa nossa carência que faz com que a gente vivencie essa confiança extrema que acaba inevitavelmente levando à decepção. Porque queremos que o outro seja puro, sendo que o próprio indivíduo não tem essa pureza. Então sim, a sabedoria que uma pessoa tem, nós vemos isso, por exemplo, num trabalho que nós temos de atendimento fraterno, que é um trabalho que a doutrina espírita tem, ou mesmo dentro das outras religiões, temos ali conselheiros entre os sacerdotes, temos ali, né, dos padres, dos pastores, de missionários, de pessoas que se dedicam a essa tarefa. O fato delas terem seus próprios problemas não significa que estarem fora daquele problema, tendo uma visão mais sensível, mais caridosa, mais amorosa, não possa ajudar os outros. Mas dentro desse universo de fenômenos, a gente tem lamentavelmente muito mais especulações do que realidade. Porque aí nós estamos lidando com aquilo que é sobrenatural para uma pessoa que é limitada nas leis naturais, principalmente dessas que o prendem aqui ao mundo físico. Então, conselhos sábios, todos nós podemos dar. Alguém chega para você e fala assim, eu estou com um problema assim. Claro que você vai tentar ajudar, vendo de fora, analisando e coisa e tal. Mas cada um com a sua limitação. A Fraterna colocou, né, penso que não deveriam ter colocado essa visão de Deus sendo a nossa imagem e semelhança. Pois dentro do teor, o pintor Da Vinci colocou aquele senhor velho e barbudo. É a visão que se tinha, né? De materializar o mundo espiritual para o nosso entendimento. Lembrando que naquela época do Renascimento, nós saíamos ali da Alta Idade Média e tínhamos uma influência muito grande da religião cristã sobre a cultura. Então, pinturas, esculturas, poemas, canções, tudo isso era escrito baseado na religião. Então nós tínhamos que materializar a nossa fé para que pudéssemos vivenciá-la. Dificilmente nós conseguiríamos vivenciar algo que para nós é imaterial. Como é que você vai acreditar naquilo que a sua inteligência não consegue compreender? Então, materializando a nossa fé é a mesma coisa que acontece quando nós materializamos os nossos sentimentos. Quando você ama muito uma pessoa, a melhor forma que você tem de demonstrar isso é através de um gesto físico ou de algo material que represente. Lembra quando nós conversamos em época de Natal, em época de Dia dos Namorados, né? Imagina o Dia dos Namorados, aquela coisa toda, e a sua namorada ou seu namorado, seu marido, sua esposa, seus companheiros, ganham ali um presentinho simples. Aí a pessoa olha e fala assim, o seu amor é desse tamanho? Em vez de você dar aquele presentão, aquele jantar maravilhoso, você levar a pessoa para fazer um jantar à luz de vela, todo mundo vestido a caráter e coisa e tal, você leva ali na praça de alimentação do shopping center e fala assim, meu amor, viemos comemorar aqui o nosso dia. Aí você olha para o bandejão, aquele bando de gente em volta, é desse tamanho seu amor por mim? Então é exatamente assim que a gente vê.
Então nós temos que materializar. No caso da fé, como é que nós materializamos? Através de símbolos religiosos, através de posturas físicas. Vai lá, vamos comer aquele cachorrão e tal, olha, eu te amo tanto, olha o tamanho do meu lanche. Vai levar uma salsichada que ele não vai esquecer mais. Então no caso das religiões nós temos músicas, danças, roupas, cheiros, imagens, símbolos, tudo isso para mostrar para nós que nós estamos próximos ao mundo espiritual. Só que gradativamente a gente vai se desprendendo disso. Então quando o indivíduo está com medo, o que ele faz? Quando ele quer tá necessitando muito de um apoio espiritual, ou ele segura um objeto, ou ele tem determinada postura, de juntar as mãos, ficar de joelhos, entrar num templo religioso, centro espírita, igreja, sinagoga, mesquita, terreiro, não importa onde ele vá. Porque ele acha que ali está presente Deus. Então é uma necessidade que nós temos de nos aproximarmos do mundo espiritual através dos nossos sentidos mais básicos. A visão, a audição, olfato, paladar e tato. Quando nós estivermos desmaterializados, os sentidos físicos já não terão mais essa influência sobre nós. Mas enquanto estamos assim, vamos continuar assim. Para nós que somos espíritas, nós pensamos assim, mas na doutrina espírita, nós não temos vestimentas, não temos símbolos, não temos nada disso. Mas dá para perceber que quando nós entramos no centro espírita, a nossa postura muda imediatamente. Por quê? Porque nós vemos naquele lugar um lugar sagrado, um lugar diferenciado. Ali você não briga, ali você não fala palavrão, você não fala alto. E quando você passa da porta, instantaneamente tudo volta ao normal. Você grita no trânsito, briga em casa. Então nós percebemos que como os nossos sentidos são influenciados por esses elementos materiais, que trazem uma representação espiritual para nós. Mas há necessidade. Então, de acordo com essa nossa mudança, com esse nosso entendimento, a própria humanidade foi mudando de postura conforme ela foi avançando. No passado era muito materializada. Nós fazíamos sacrifícios físicos, nós purificávamos as pessoas através da morte, das execuções. Hoje não. Hoje nós até temos ali ainda influência da matéria, mas não naquela mesma intensidade. Encontramos ali algumas exceções dentro desse campo. Mas no passado aquilo era muito mais presente. Então lembro, mais uma vez, sacrifícios humanos, inquisição, torturas. Assim a fé era vivenciada naquele passado. Hoje não, hoje nós temos símbolos, aquela coisa toda. Deixa eu voltar um pouquinho rapidamente aqui, só um instantinho. O Arnaldo colocou aqui, né? Essa é uma das características dos pais. Orientar os filhos e nem sempre conseguem. É aquela história, né, Arnaldo? Cada fase da nossa vida, nós ocupamos um determinado papel. E cada papel que nós temos exige de nós um determinado tipo de comportamento. Então, inicialmente, nós nascemos como filhos. Submissos, influenciáveis, controláveis. Aí nós amadurecemos um pouquinho, chega um irmão. Aí nós temos uma postura com os nossos pais e uma postura com os nossos irmãos e depois com os nossos amigos. Aí nós vamos amadurecendo, encontramos ali os nossos companheiros ou companheiras. Aí eu tenho uma postura com os meus pais, já diferenciada da época de criança. Tenho uma postura com aquelas pessoas do meu afeto. Tenho uma postura com os meus irmãos. Depois vem os filhos. Eu continuo tendo uma postura com meus pais, uma postura com os meus companheiros, com os meus irmãos, e uma postura diferente com os meus filhos. Então a gente vê assim que essa evolução que a gente vai vivenciando no decorrer da nossa vida aqui no mundo material, ela vai trazendo para nós experiências de várias formas ao mesmo tempo. Então sermos pais e sermos filhos são experiências diferentes. Muitas vezes eu consigo ser um bom filho, pela obediência a que eu me submeto, mas eu não consigo ser um bom pai, pelo fato de não ter experiência e pela própria relação que eu vou ter com outras pessoas. Mas certamente, tanto a maternidade e a paternidade,
como a filiação e a própria fraternidade, né, que é entre os irmãos, cada um de nós vive uma experiência diferente num grau diferente. Algumas com mais eficácia, outras com menos eficácia. Mas certamente são missões que todos nós temos. A Shanri perguntou aqui, um amigo nosso dizia todo o conhecimento do universo e da Vinci, disse que aqui nada aprendemos, apenas recordamos. Não, tudo é aprendizado, Shanri, eu não vejo dessa forma não. Porque o espírito ele aprende constantemente. E aprende em dimensões diferentes também. Então tudo para nós é um aprendizado. Algumas vezes nós aprendemos no mundo espiritual e aplicamos aqui. Outras vezes nós aprendemos aqui e aplicamos no mundo espiritual. Porque do contrário nós veríamos o mundo físico apenas de um mundo de exercício, nunca de aprendizado. Então certamente aqui está para nós também é uma dimensão de aprendizados específicos para o tipo de relações que nós temos aqui. Então nós aprendemos o tempo todo, tanto a dimensão espiritual como a dimensão material são escolas para nós. E se são escolas, trazem para nós experiências importantes. O Brás colocou, eu às vezes fico triste de saber que a maioria esmagadora ao desencarnar não consegue deixar a crosta terrestre. Ah, mas faz parte, Brás. A gente não deve ficar triste porque faz parte da nossa condição ainda. E lembrando, né, você colocou metade do caminho. Os espíritos disseram que a Terra é um dos planetas mais atrasados. Então a gente está ainda no início do caminho um pouco mais avançado, já que nós saímos daquela época primitiva, estamos saindo agora do mundo de provas e expiações e estamos entrando no mundo de regeneração, que ainda tem uma extensão enorme para ser percorrida. Então nós estamos ali, diríamos, 10% já foi avançado. Isso porque eu estou viajando aqui para imaginar o que seria 100%, né? Então nesses 10% a gente dificilmente vai conseguir ir além da nossa crosta. A gente vai conseguindo viver de um modo mais sutil, de um modo mais equilibrado dentro dessa dimensão. Mas com o passar do tempo a gente vai alcançando um grau maior de espiritualização. E continua. Desse ponto de vista, em que os espíritos se encontram ainda restritos ao mundo material, tentando entender os mistérios do sobrenatural ou do mundo espiritual, desse ponto de vista, alguns homens são como os pássaros, ainda novos, cujas asas muito frágeis não lhes permitem se elevarem ao ar, ou como aqueles cuja visão ainda é muito curta para ver ao longe, ou, enfim, como aqueles a quem lhes falta um sentido para certas percepções. Aqui Kardec colocou 3 situações, né, porque ele é muito didático nas suas orientações. Então ele colocou aqueles com as asas fracas, aqueles com as visões limitadas, que não conseguem ir muito longe, ou aquele que não tem percepção. Mas dá para imaginar aqueles que não somente as asas são fracas, as asas são atrofiadas ainda, que precisam muito ainda para poder se desenvolver. Então nós estamos assim, em graus diferentes. Então quanto mais aberta é a nossa mente, não apenas a mente aberta, porque uma mente aberta desgovernada, ela também leva ao caos, né? Então nós temos que ter a mente aberta e uma lógica, uma razão muito sólida, para que nós possamos analisar de tudo, mas de um modo equilibrado. E isso me faz lembrar a época em que eu comecei a ter contato, né, com a doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas também, que eu lia de tudo quanto era livro que falava sobre espiritualidade, sobre esoterismo, e eu acreditava que tudo era real. Eu li um livro assim que falava de gnomos, de fadas, e eu falo, fiz uma descoberta maravilhosa. Não que eles não existam, mas do modo como eles foram apresentados, eu acreditava sem qualquer tipo de questionamento. Teve um colega que me emprestou uma vez um livro que falava sobre magia negra. Não era a fórmula de magia negra, mas o que era em si a magia negra. E eu, tomado por aquela curiosidade que eu estava lendo de tudo, eu falei, vou ler. É óbvio.
E aí comecei a ver sobre algumas forças escuras, algumas forças do submundo e coisa e tal. E eu ia lendo assim e falava, nossa, estou descobrindo coisas assim incríveis. Porque eu simplesmente lia sem qualquer tipo de filtro, sem qualquer tipo de análise, de raciocínio. Então, daquilo que era positivo, daquilo que era negativo, eu estava simplesmente analisando o mundo espiritual. Hoje, lendo novamente, posso ler as mesmas coisas, mas certamente com um cuidado maior. De pensar, isso aqui não é bem dessa forma, isso aqui não está bem explicado, baseado em que isso aqui foi dito. A mesma coisa acontece com os nossos romances. Os romances espíritas, que trazem para nós ali informações importantes e esclarecedoras sobre o mundo espiritual, os romances trazem essas informações misturadas com ficção. É, né? Tem gente que tem medo, né, Andréia? Não, mas assim, não era nada temeroso, não. Falava sobre forças, energias, de que forma que isso acontece. Não era nem um manual de instruções para esse tipo de conduta, não. Era muito mais de curiosidade mesmo, né? Então fui lendo, fui absorvendo tudo aquilo, os romances que eram lidos e coisa e tal, sem nenhum tipo de análise. Então, quer dizer, ter a mente aberta, sem ter ali uma base lógica para você analisar, traz muito mais confusão do que esclarecimento. Então nós precisamos avançar gradativamente, desenvolvendo também essa nossa capacidade analítica. Fundamental para o nosso desenvolvimento. E continuando. Abraço, César. Sempre, tem que ter equilibrado sempre. A vontade de aprender e saber aprender, que é o modo mais importante também. Item número 7. Para compreender as coisas espirituais, isto é, para fazer-se delas uma ideia tão precisa quanto a que fazemos de uma paisagem que está sob os nossos olhos, na verdade nos falta um sentido, exatamente como falta ao cego o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão sem o contato. Assim, só por um esforço da imaginação e com a ajuda de comparações tiradas das coisas que nos são familiares, podemos chegar a essa compreensão. Entretanto, as coisas materiais não podem dar mais que ideias muito imperfeitas das coisas espirituais, razão pela qual não se poderia tomar essas comparações ao pé da letra e acreditar, por exemplo, no caso em questão, que o alcance das faculdades perceptivas do espírito depende da sua elevação efetiva e que eles têm necessidade de estar sobre uma montanha ou acima das nuvens para abarcar o espaço e o tempo. Essa faculdade é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferirem, de desmaterialização. Olha só o que Kardec quis colocar aqui para nós. Ele trouxe aquele exemplo do alto da montanha. Então, se nós pegarmos ao pé da letra, a gente vai imaginar que um espírito evoluído está cada vez mais alto numa montanha, e não tem nada a ver com montanha. Ele está falando de espiritualização e desmaterialização, que são dois conceitos muito difíceis de nós entendermos. O que é ser espiritualizado? Cada um de nós vai trazer um entendimento diferente. E o que é ser desmaterializado? Porque isso traz confusão. Imaginamos, por exemplo, que o espírito, como Jesus, era desmaterializado pela sua pureza. Mas aí nós o vemos aqui num corpo físico, sendo gerado, se alimentando, dormindo, morrendo. E aí então essa ideia de desmaterialização com materialidade fica tudo confuso na nossa cabeça. A espiritualização é a mesma coisa. Os espíritos mais espiritualizados que tem, de repente eles reencarnam no nosso meio e vivenciam as experiências físicas que nós vivenciamos. Como entender a desmaterialização e a espiritualização nessa relação que nós temos nas duas dimensões? Aí nós utilizamos então esses elementos das nossas paisagens, da nossa realidade, para fazermos uma interpretação do que significa o mundo espiritual.
Kardec trouxe para nós aqui o exemplo de um indivíduo cego, que tenta compreender o efeito da luz, das cores e da visão, sem ter o contato com ela. Recentemente nós tivemos uma exposição aqui em São Paulo, que trazia para nós obras de arte em relevo, para que pudessem ser percebidas por pessoas que tinham deficiências visuais. Não necessariamente cegueira, que às vezes você tem um grau de deficiência visual avançado que não te permite observar os detalhes. Mas, de um modo geral, pessoas que não tinham visão nenhuma chegavam então num quadro, como por exemplo, de um deles que tinham aqui, a Mona Lisa. Mona Lisa em 3D. Aí o indivíduo chegava e começava a tatear o quadro, via os detalhes da roupa, do rosto, os detalhes da paisagem atrás. E ela pensava assim, então essa é a Mona Lisa. Ela conseguiu ver de fato quem é a Mona Lisa? É a mesma coisa que acontece nessas pessoas que também trazem essa deficiência. Quando te conhecem, ela fala assim, posso tocar no seu rosto? E ela começa então a tatear seu cabelo, seu nariz, lábios, olhos, orelha, para tentar entender qual é o formato que você tem. Mas isso dá para ela uma visão real da aparência daquela pessoa? Não, exatamente porque falta para ela esses sentidos importantes. Então para nós é a mesma coisa. Racionalmente nós elaboramos uma visão do mundo espiritual baseado nas referências que nós temos aqui do mundo espiritual, do mundo material. Não é comum quando nós pensamos, por exemplo, no céu, esse céu que nós temos mostra aquele lugar com nuvens, com mármore, com ouro. Imaginamos um palácio onde Deus se encontra presente, que eu acredito ser absolutamente desconfortável, né? Porque nós pensamos Deus sentado num trono de ouro, nem uma almofadinha, não tem nada para poder encostar, para tirar um pouco da pressão. Imagina sentar naquele mármore duro. Porque é a imagem que nós temos. Você fala do céu, o que você pensa? Um anjinho sentado numa nuvem. Não é assim que nós estamos? Então nós materializamos o mundo espiritual para o nosso entendimento, como nós conversamos anteriormente. César lembrou aqui que a gente vai desenvolvendo, sem dúvida nenhuma, outros sentidos. Não temos uma capacidade, mas desenvolvemos outras, mas faltando aquelas principais, como nós vamos descrever algo que é real? Continuando. Tá. Isso quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, à visão de conjunto do homem que está sobre a montanha. Essa comparação teve por objetivo simplesmente mostrar que os conhecimentos, que para uns estão no futuro, para outros estão no presente e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma forma. Portanto, para desfrutar dessa percepção, o espírito não tem necessidade de se transportar para um ponto qualquer do espaço. Tanto aquele que está na Terra, ao nosso lado, quanto o que está a milhares de quilômetros de distância, pode possuí-las em toda a sua plenitude, enquanto que nós não vemos nada além do nosso horizonte visual. Como a visão dos espíritos não se processa da mesma maneira, nem com os mesmos elementos que no homem, o horizonte visual deles é muito diferente. Ora, é precisamente esse sentido que nos falta para compreender esse fenômeno. O espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. Esse vidente que ele quer dizer é aquele que vê. Então quer dizer, para aquele que não tem aquele ditado, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei, e quem tiver dois olhos é um Deus. Porque ele consegue ter uma visão mais perfeita do que aquele que tem um único olho. Mas é assim, aquele que tem uma capacidade um pouco melhor se torna um gênio, se torna uma divindade, pelo fato das limitações do outro,
não necessariamente por ele ter aquilo que ele tem. Nós, que temos a nossa visão, apesar das limitações, aqui eu acredito que a maioria utilize óculos, né, para poder ter uma visão melhor. Se tirarmos os nossos óculos, nós vamos pensar assim, né, quem nós somos agora? Quem tirar, para que alguns aqui tirando óculos, não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Outros tirando óculos, dá para se virar, dá para dar um jeito. Mas todos nós temos olhos. Então, na verdade, nós não nos vemos como melhores ou piores. Nos vemos como iguais e vamos nos destacando por outras faculdades. Mas hoje nós não temos uma visão perfeita, colocamos ali um aparelho, pronto, ficou todo mundo igual. No caso do conhecimento desses mistérios do mundo espiritual, é a mesma coisa. Nós que estamos aqui restritos ao mundo físico, um espírito, mesmo que não seja um espírito muito evoluído moralmente ou intelectualmente, um recém-desencarnado comum, ele vai se sentir mais capaz do que aqueles que estão encarnados. E essa sensação vem exatamente por ele ter essa capacidade de perceber algo que nós não percebemos. Dentro do meio espírita nós temos uma curiosidade, né? Uma situação curiosa, que são os médiuns. Muitas vezes os médiuns, não compreendendo a sua missão, o seu compromisso, andam nos corredores de um centro espírita como celebridades. Porque você é um tijolo, você não vê nada. Eu não, eu vejo. Então essa capacidade a mais que ele possui faz com que ele se sinta mais especial. Então é claro que nós temos ali uma junção de orgulho, de vaidade, mas também da própria capacidade. Basta nós nos colocarmos na condição de médium. Se nós chegássemos com uma mediunidade muito ostensiva, nós também viríamos as pessoas diferenciadas. A própria doutrina, o fato de sermos espíritas, já nos coloca numa condição diferente. Você anda entre pessoas comuns, já pensando assim, né? A sua crença é limitada, porque eu sei, porque eu li Nosso Lar. Você acredita em demônios e em santos, eu já tenho uma visão diferente. Eu sei do mundo espiritual, eu sei que nós estamos reencarnados. Eu sei que está cheio de espíritos à nossa volta e você não sabe. Então nosso orgulho, só o fato de nós nos considerarmos espíritas, ser corintiano já nos faz nos sentir superiores. Você imagina uma coisa dessa? Imagina ser espírita, imagina tratar de coisas espirituais. Olha só o orgulho, sou paulista, o estado mais rico do país, sou corintiano, o melhor time do mundo, sou espírita. Olha quantos motivos de superioridade eu teria para achar que os outros são pessoas comuns e eu sou especial. Só que cada um se vê especial de alguma forma. Ah, você acha que é. Você acha... Pois é, César, no Rio de Janeiro normalmente é umbral, né? O pessoal vai para aí. Quando vocês forem perfeitos, vocês vêm para cá. Entendeu como é que é? Aí começa então essa rivalidade que nós temos, de inclusive, saindo um pouco agora da questão da brincadeira, entrando na coisa séria, nós temos pessoas que matam e morrem no mundo, guerras e conflitos que nós temos hoje, motivados por essas crenças pessoais de superioridade e inferioridade. Então essa relação também acontece entre o mundo físico e o mundo espiritual. Os espíritos utilizam então aquele ar de superioridade exatamente por terem uma visão diferenciada. Então é assim que nós percebemos de que forma é que as coisas acontecem. Por isso Kardec traz aqui essa comparação do cego com aquele que vê. Então para nós qualquer motivo é motivo de diferenciação. Além disso, diz aqui Kardec, é preciso que se compreenda que essa percepção não se limita ao alcance, mas abrange a penetração de todas as coisas. É
nós o repetimos, uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. A encarnação amortece essa faculdade, sem contudo anulá-la completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como uma caixa. O encarnado a possui, ainda que sempre em um grau menor do que quando se encontra completamente desprendido. É o que dá a certas pessoas um poder de penetração que falta totalmente a outras. Uma maior precisão no discernimento moral e mais fácil compreensão das coisas extramateriais. Então Kardec lembrou aqui que essa capacidade que nós temos a mais, ela se dá exatamente, capacidade de percepção a mais, ela se dá exatamente pela desmaterialização, pela evolução, pela espiritualização de um indivíduo. Então estar encarnado traz para ele uma certa limitação. Mas muitas vezes, mesmo estando encarnado, esse indivíduo tem uma sensibilidade maior que permite que ele faça uma análise mais profunda de certos detalhes daquilo que acontece à nossa volta. De ter uma visão mais profunda, de ter uma capacidade mais abrangente de observar determinado evento. E isso pela sua capacidade. Quanto mais desmaterializado, maior a facilidade que ele tem de visualizar essa realidade. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre. E essa lembrança é como um quadro que se desenha em seu pensamento. Na encarnação ele vê, mas vagamente e como através de um véu. No estado de liberdade ele vê e concebe a ideia claramente. O princípio da visão não está fora dele, mas nele. É por isso que ele não precisa da nossa luz exterior. Pelo desenvolvimento moral, o círculo das ideias e da concepção se alarga. Pela desmaterialização gradual, o espírito se purifica dos elementos grosseiros que alteram a delicadeza das suas percepções, de onde é mais fácil compreender que a ampliação de todas as suas faculdades acompanha o processo, o progresso do espírito. Então, quando nós temos na história da humanidade indivíduos dotados de uma real capacidade de prever o futuro, como profetas e outras personalidades históricas que vivenciavam essa capacidade, essa experiência, na verdade, o próprio espírito tinha essa capacidade. Tanto é assim que nós vimos que ele tinha essa visão diferenciada e algumas vezes se destacava, ou a maioria das vezes se destacava numa sociedade pelo seu grau de espiritualização, se envolvendo em atividades religiosas, atividades consideradas sagradas. Profetas que viam o futuro. Esses profetas, então, conduziam sociedades, conduziam membros de uma determinada comunidade para ajudá-los no seu desenvolvimento. Então nós vimos que essa capacidade de antever o futuro vinha acompanhada também com uma missão, a missão de auxiliar nesse desenvolvimento. Continuando. É o grau da extensão das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão, todavia, não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência comum não faculta, tanto assim que se vê em pessoas de um grande saber tão cegas para as coisas espirituais, quanto outras o são para as coisas materiais. São refratárias a elas porque não as compreendem. Isso significa que o seu progresso ainda não se realizou nesse sentido, enquanto que se vê em pessoas com uma instrução e inteligência comuns, compreendê-las com maior facilidade, o que prova que elas já tinham uma instrução prévia
das coisas. Para estes, é uma lembrança retrospectiva do que viram e do que souberam, seja na erraticidade, seja em suas existências anteriores, assim como outras pessoas têm a intuição de línguas e de ciências que dominaram. Basta a gente lembrar, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco. Divaldo teve uma capacidade uma possibilidade de se instruir um pouco mais. Ele era professor primário, né? Na sua formação, funcionário público. O Chico teve um grau de instrução até ali o 4º ano primário. Mas a sua sabedoria para as questões espirituais e para as próprias questões da vida das pessoas era muito mais profundo do que a da maioria. E a gente se pergunta de onde vem esse conhecimento. A gente acha que isso se deu pelo fato dele ler, dele psicografar, mas e o conteúdo que ele próprio já trazia? Então esse é um assunto, naturalmente, que nós vamos tratar quando se fala sobre o desenvolvimento do espírito e a própria encarnação. Crianças que trazem, esse que é o mais claro para nós, crianças que trazem capacidades que surpreendem pelo fato de serem faculdades e dons que estão acima da sua idade. E aí então a gente vem da parte da música, da parte da ciência, e é claro que se destacam mais aquelas que demonstram para nós algo relacionado com habilidades e intelectualidade. Mas muitas vezes nós temos uma criança que traz um fator moral mais desenvolvido. Então é uma criança mais generosa, uma criança mais calma, uma criança mais sábia. E isso não é levado em conta, porque nós destacamos muito mais aquilo que provoca em nós uma certa impressão. Uma criança generosa, que mostra claras características de evolução espiritual, não chama tanta atenção como uma criança que sai tocando um piano. Ou uma criança que tem ali conhecimentos científicos, que escreve precocemente, que fala outros idiomas precocemente. Então tudo isso para nós não é algo que acontece do nada, são bagagens que o espírito vem trazendo e que naturalmente se tornam mais claras ou não, de acordo com a tarefa que ele tem que realizar. Por isso é importante a gente sempre ressaltar que muitas dessas faculdades espirituais vêm não apenas como uma missão jogada que o espírito tem que se virar com ela. Está relacionada com a sua capacidade de utilizá-la para algo realmente proveitoso para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sociedade à sua volta. E para a gente finalizar, deixa eu pegar aqui o último trecho. Item número 10. A faculdade de trocar seu ponto de vista e de tomá-lo do alto não dá somente a solução do problema da presciência. É, além disso, a chave da verdadeira fé, da fé sólida. É também o mais poderoso elemento de força e resignação, visto que de lá, com a vida terrestre aparecendo como um ponto na imensidão, compreende-se o pequeno valor das coisas, que vista de baixo parecem tão importantes. Os incidentes, as misérias, as vaidades da vida se apequenam à medida que se desenrola o imenso e magnífico horizonte do futuro. Aquele que vê as coisas deste mundo, dessa forma, é pouco ou nada atingido pelas vicissitudes. E por isso mesmo, também é feliz o quanto se pode ser aqui na terra. É preciso, pois, lastimar aqueles que concentram seus pensamentos na estreita esfera terrestre, porque eles experimentam em toda a sua força a repercussão de todas as atribulações que, como aguilhões, os atormentam incessantemente. Isso quer dizer que, conforme nós vamos nos instruindo e, consequentemente, vamos nos desmaterializando, ou vamos nos espiritualizando, nós vamos lidando com a nossa vida aqui no mundo espiritual de um modo diferente. Quando nós estudamos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente falando das aflições,
lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós fizemos um exercício. 2 exercícios, na verdade. O primeiro era aquele em que nós, como atores dessa realidade que a gente está vivendo, fazendo parte de uma família, de um ambiente profissional, de uma sociedade, a gente vai vivendo, então, todas as dificuldades do nosso cotidiano. Então nós estamos ali num palco, encenando uma determinada peça, mas nós somos atores. Não estamos vinculados àquela personalidade. Nós estamos interpretando aquele papel. No momento em que o papel acaba, nós deixamos então aquele roteiro, com todo o figurino, todo o cenário e toda a trama, e encarnamos numa nova personagem, dando continuidade naquele processo evolutivo. Nós estamos muitas vezes tão presos à interpretação daquele papel, que a gente não se dá conta que ele é apenas um papel. É apenas um momento da nossa existência que vai trazer para nós determinados aprendizados. Mas se nós pudéssemos nos desdobrar, e em vez de nós sentirmos o impacto daquela personagem, daquela trama, diretamente sobre nós, e pudéssemos nos transportar para a plateia e nos vermos interpretando aquele papel, nós teríamos uma visão diferente. Porque nós olharemos assim, né? Ele está chorando, ele está sofrendo, ele está se relacionando, mas de fora eu posso ver que esse papel começou há pouco tempo e em breve vai terminar e ele vai continuar se desenvolvendo. Então nós pensamos assim, que se nós tivermos essa visão mais ampliada da nossa realidade, nós não sofreremos tanto o impacto das experiências aqui do nosso mundo. Ninguém vai ficar anestesiado, obviamente, mas essa visão diferenciada vai nos ajudar a lidar com isso de um modo diferente. A perda de um ente querido, a morte para nós é algo doloroso. Do lado de fora, nós veremos aquela personagem que morre naquela trama, mas nós vemos lá atrás nos bastidores o mesmo ator, vivo, presente, continuando observando o desenrolar da peça, se preparando para um novo evento. Mas aquele que está no palco, ele se vê sozinho. Ou então, diante do problema que nós estamos tendo, quando nós supervalorizamos o nosso sofrimento, o que é muito natural, nós sempre achamos que a nossa experiência é a mais dolorosa de todas. E aí brincamos certa vez, né, que se nós pudéssemos trocar os nossos prontuários, vou pegar meu prontuário com todo o meu histórico, com todos os meus problemas, todos os meus conflitos, e eu passo para vocês, e cada um de vocês vão passar para o outro. E a gente vai começar a ler um prontuário do outro. E aí a gente vai olhar e vai falar assim, mas essa é a sua história? É por causa disso que você está reclamando? Você precisa ver o meu. Então a gente sempre acha que o problema do outro é menor do que o nosso. Então aquele exercício que nós fizemos, para terminar, você se vê dentro da sua casa, passando por todas as suas dificuldades, os seus problemas, vendo aquele momento como o único e mais intenso da sua vida. Mas aí então você começa a se elevar. Você se eleva e vê a sua casa de cima. Aí você vê que você não está sozinho dentro da casa. Junto com você tem outras pessoas que também trazem seus problemas. Embora muitas vezes são problemas que envolvem a família, cada um tem o seu próprio problema individual. As suas frustrações, os seus medos, as suas decepções, os seus conflitos. Então você tem um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um companheiro. E você acha que você é o centro do universo, que o outro também não tem os seus problemas. Mas aí um pouco mais, você sai de cima da sua casa e começa a se elevar um pouco mais e começa a perceber que em volta da sua casa tem a sua vizinhança. E que na casa dos vizinhos tem pessoas que também têm as suas dificuldades, as suas lutas. Você se eleva um pouco mais e você abrange o seu bairro. E você percebe que a sua casa não é a única casa com a luz acesa. E não é a única casa habitada, está cheio de gente, cada um vivendo o seu drama. Se eleva um pouco mais e você vê a sua cidade. Aqui em São Paulo eu achava que eu era o único que tinha problema, e de repente eu me elevei e percebi que tem 13 milhões de pessoas vivendo nessa cidade. E eu acho que o meu problema é o mais importante de todos. Mas como se não bastasse, eu me elevo um pouco mais e vejo o Brasil inteiro.
200 milhões de pessoas. Mas tá bom, não estou satisfeito. Me distancio um pouco mais e vejo o planeta Terra, com mais de 7 bilhões de pessoas. E eu acho que eu sou o centro do universo e que o meu problema é o maior de todos. E aí eu viro de costas para a Terra e vejo a infinidade do universo. Quando a gente começa a ter essa visão mais ampliada da nossa realidade, nós vemos que sim, temos os nossos problemas, mas a realidade à nossa volta, de sermos espíritos imortais, da nossa existência aqui no mundo físico, ser ali temporária, de acordo com os trabalhos que a gente tem que realizar, a gente começa a ter mais força para perceber que aquilo não é para sempre. E que pelo fato de eu achar que aquilo é mais forte que eu, faz com que eu então me coloque numa condição de submissão ao problema. É o problema que me domina. Não sou eu que controlo o problema. O problema é grande? Sim. É difícil? Sem dúvida. Mas ele tem o seu tempo e eu estou adquirindo a minha experiência. E lembrando que eu não sou o único, tampouco estamos sozinhos nessa luta. Porque ao nos elevarmos, nós percebemos que do nosso lado, nós temos ali uma série de indivíduos que não estão ali apenas cultivando problemas, mas estão nos apoiando. Isso é que é mais importante. Não, fraterno, isso aqui é um exercício que a gente fez num outro estudo, faz bastante tempo isso já. A gente chegou a fazer esse exercício mental para ver as coisas de uma outra perspectiva. Para ver que sim, a viver no mundo de provas e expiações, numa condição como a nossa, de espíritos ainda em situação de aprendizado, é uma situação difícil. Mas ela não é a morte, não. Porque todo mundo está vivendo isso e nós estamos aqui aprendendo a lidar. São problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas psíquicos, emocionais. Quem não tem tudo isso? E como é que nós temos que fazer isso? Desligar um pouco esse nosso aspecto emocional e começar a trabalhar mais um pouco o nosso racional e um pouco mais o nosso espiritual. Aí, sim, o problema pode continuar, mas nós nos transformamos diante do problema. Dá aquela respirada e fala, para de chorar, para de se lamentar e começa a trabalhar como todo mundo está trabalhando. Ficar sentado chorando no meio-fio de uma rua não vai fazer com que o tempo passe mais rápido ou mais devagar. A Terra vai continuar girando enquanto nós estamos parados. Então é essa visão mais espiritualizada que vai fazendo com que nós cresçamos. Quanto mais nós nos desprendemos do solo do nosso mundo material, maior é a visão, melhor é a visão também da realidade que nós estamos e maior é a facilidade que nós temos de lidar com ela. Então, pessoal, tudo isso vem como consequência do nosso estudo sobre essas faculdades. Então, por isso ele diz assim mais uma vez, a faculdade de trocar o seu ponto de vista e de tomá-lo do alto, não dá somente a solução do problema da presciência, é, além disso, a chave da verdadeira fé, da fé sólida. A nossa fé se fortalece quanto mais nós nos espiritualizamos. É também o mais poderoso elemento de força e resignação, visto que de lá, com a vida terrestre aparecendo como um ponto na imensidão, compreende-se o pequeno valor das coisas que, vista de baixo, parecem tão importantes. Os incidentes, as misérias, as vaidades da vida se apequenam à medida que se desenrola o imenso e magnífico horizonte do futuro. Aquele que vê as coisas desse mundo dessa forma é pouco ou nada atingido pelas vicissitudes, e por isso mesmo também é feliz o quanto se pode ser aqui na Terra. É preciso, pois, lastimar aqueles que concentram seus pensamentos na estreita esfera terrestre, porque eles experimentam em toda a sua força a repercussão de todas as atribulações que, como aguilhões, os atormentam incessantemente. Nós estamos sendo constantemente atormentados por esses problemas que nós vivemos porque nós damos valor para ele. Nós valorizamos demais o problema nos atingindo
aqui, nesse momento no nosso mundo, e nos esquecemos da nossa capacidade e da nossa principal atribuição, que é sermos imortais e estarmos aqui temporariamente. Isso é uma experiência que nós temos que guardar sempre para nós. O problema é difícil, sim, mas vamos ver ele de longe. Racionalizar, fortalecer a nossa fé, saber que nós não estamos aqui simplesmente jogados no meio de uma fogueira, mas lidando bem com o problema, ainda que demore uma existência inteira, porque tem problemas que têm solução a curto prazo, solução a médio prazo e solução a longo prazo. Mas certamente são experiências que nós vivemos que têm o seu começo, têm o seu prazo de duração e têm o seu final. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Fechamos aqui então no item número 10, o nosso próximo item vai ser o número 11, que vai dizer respeito também a essa questão da